Ascensão através de habilidades. Episódio 114. 24º nível. Guias do Pecado, 3. A presença que se aproximava fez com que Taizan levantasse a cabeça. Olá. Ele é mais jovem do que eu pensava. As aparências não significam muito, mas ele parece jovem. Apenas 20 anos, talvez? Os guias do pecado avaliaram Taizan com uma atitude relaxada. Taizan contou o número deles. Depois dos 4, ninguém mais estava visível. Só 4 de vocês? Ele pensou que todos os guias da terceira hierarquia viriam. Considerando que Taizan derrotou Jagan quando ele estava na segunda hierarquia e que Horian também estava morto, teria sido a decisão certa para todos eles virem. Mas apenas 4? Eles estão presos aqui há décadas. Talvez no passado, mas agora a força deles desapareceu. Achei que todo mundo viria, isso não importa? Se havia muitos ou poucos, isso não importava para ele. A mulher acenou desajeitadamente com a mão. Herói. Alô? Agradável, mas não devemos cumprimentar, não é? Sim, você está certo. Os olhos dos guias desajeitadamente sorridentes começaram a afundar. Em um instante, a atmosfera ficou tensa. Taizan desembainhou sua espada. Você ativou o reconhecimento. Hading Roya. Nível: 65. HP: 3165. Arma equipada: lança. Os subjugados. Um homem de cabelos castanhos e aparência árabe, segurando um tridente, encarava Taizan. Baben Ruata. Nível: 65. HP: 2995. Arma equipada: adaga. Os subjugados. Um homem vestido de preto agarrado a todo o corpo, sem segurar nenhuma arma. Ele parecia um trapaceiro. Arinésia Cliels. HP: 2350. Arma equipada: cajado. Os subjugados. A única mulher entre eles. Com seus longos cabelos azuis e segurando um cajado, ela parecia uma maga. Casiano. HP: 2991. Arma equipada: arco. Os subjugados. E por último, um arqueiro. Os papéis foram claramente distribuídos. Taizan encolheu os ombros, ativando todos os músculos do seu corpo e iniciando o despertar de sua mente. Não há necessidade de conversa longa, certo? Claro. Com a resposta, Taizan deu um passo à frente. Você ativou caminhando pelo caminho do vento do servo. Você ativou a aceleração. Foi uma velocidade incrivelmente rápida. Eles ficaram surpresos com a abordagem que superou em muito suas expectativas. Porém, eles eram aventureiros no 30º andar. Eles rapidamente começaram a responder. Um mago sacudiu seu cajado. Arinésia ativou a loucura. Não é necessário julgamento. O quê? O quê? A loucura foi repelida. Casian disparou seu arco. Foi uma velocidade e potência adequadas para o 30º andar. Taizan não se esquivou, mas manipulou o vento. O vento reunido alterou a trajetória da flecha. A flecha nem sequer o atingiu de raspão e passou. TSC. Clang. A lança de Hading e a espada de Taizan colidiram. Hading ficou horrorizado com a força sentida na lança. Ele é mais forte que eu. Taizan tinha estatísticas superiores. Hading havia se fortalecido até o limite no 30º andar e naturalmente acreditava que teria vantagem. Mas essa crença criou uma lacuna em seus movimentos. Chamas azuis subiram na espada de Taizan. Deslizou pela lança de Hading e perfurou seu peito. Hading recebeu 226 de dano. Aguentar. Que dano é esse? O resto deles não apenas assistiu. O mago estava entoando um feitiço, o arqueiro puxava seu arco e o ladino tentava esfaquear Taizan nas costas com uma adaga. Você ativou a vida distorcida de Decarábia. E então, raízes surgiram. Os guias cessaram apressadamente seus ataques e se distanciaram da arrebatadora energia negra da vegetação. Um feitiço proibido. Ele não é um demônio. Rachadura. Enquanto eles se ajustavam, Taizan continuou a pressionar Hading. Hading não estava apenas aceitando. Ele ativou suas habilidades e tentou escapar da crise com suas técnicas de lança. Mas tudo isso foi bloqueado. As habilidades foram neutralizadas pelos movimentos leves de Taizan, e as técnicas de lança foram penetradas pela espada Stormscar. Num instante, mais da metade de sua energia foi drenada. Faça alguma coisa. É mais fácil falar do que fazer. Você ativou o Frost Arrow. Você ativou o Orbe Ardente. Enquanto pressionava Hading, Taizan continuou a pressionar os outros 3 com magia negra e habilidades elementares. Arinésia gritou de frustração quando os ataques surgiram no exato momento em que tentaram fazer alguma coisa. Ele tem olhos nas costas ou o quê? O campo de visão de Taizan era de quase 100%. Na verdade, praticamente não havia ponto cego. Para eles, que tinham apenas 50% de proficiência, era um nível de liberdade difícil de entender. Taizan balançou a espada com força e a força sacudiu violentamente a lança de Hading. Taizan então enfiou sua espada. A lança voou para o céu. A espada de Taizan perfurou o peito de Hading. Você derrotou Hading Roya. Droga. Arinésia cerrou os dentes e acenou com a mão. Sua mana foi drenada rapidamente e um feitiço se materializou.
Arinésia ativou Storm Arrow. Clink, clink, clink. O vento se dividiu, criando uma flecha enorme. Taizan, que desviou a flecha, manteve a postura. É forte. Foi uma das magias mais fortes que ele já tinha visto. Parecia poderoso o suficiente para drenar centenas de pontos de saúde se acertasse. Magia intermediária. Pode ser usada se você estiver no 30º andar. Arinésia olhou fixamente para Taizan enquanto acenava com a mão. A flecha foi disparada, encheu a sala, não deixando lugar para se esquivar. E ele também não tinha intenção de se esquivar. Você ativou o duelo forçado. Por 10 segundos, ninguém, exceto Baben Huata, pode causar dano a você. A flecha, conectando-se com Taizan, explodiu. Perdeu a magia e se dispersou em todas as direções. O quê? O quê? Sem entender o que havia acontecido, Taizan avançou contra eles. Os guias do pecado. Eles não eram fracos. Se a força dos 4 fosse combinada corretamente, eles poderiam facilmente pressionar Taizan. Contudo, a sua coordenação era muito fraca e eles não estavam preparados. O ladino não conseguiu atingir as costas de Taizan e o arqueiro não conseguiu pressioná-lo. Devido a restrições constantes, o mago não conseguiu materializar nenhuma magia. Até a magia materializada tardia perdeu seu significado devido ao duelo forçado. Eles provavelmente nunca se coordenaram. Era natural, já que não havia inimigo para lutar juntos. Mesmo que a coordenação deles fosse perfeita, nada mudaria. Duelo forçado que impediu a intervenção de qualquer pessoa que não fosse o alvo. Enquanto ele tivesse isso, superar Taizan em número não teria significado. E este foi o resultado. Tosse. Isso foi um pouco chato. O peito do último guia restante foi perfurado. Ele tentou escapar de todas as maneiras possíveis, mas não conseguiu se esconder dos olhos de Taizan. A luz desapareceu dos olhos do ladino. Você derrotou Baben Huata. Seu nível aumentou. Sua ascensão da alma foi ativada. Agilidade aumentada permanentemente em 36. Força aumentada permanentemente em 21. Inteligência aumentada permanentemente em 19. Saúde aumentada permanentemente em 100. Você adquiriu a habilidade especial de ativação, Stealth. Tendo derrotado os 4 guias, seu nível aumentou em 4. Suas estatísticas aumentaram ainda mais e ele também adquiriu 2 habilidades. Janela de status. O assunto está nas melhores condições. Todas as estatísticas aumentaram em cerca de 100. Ele ganhou níveis equivalentes a passar por 2 andares apenas derrotando os 4 guias. E também havia habilidades. Habilidade de ativação especial. Furtividade. Consumo de mana. 20. Proficiência. 1%. Ele esconde o corpo. Esconde a presença. Ainda é muito imaturo. Foi a versão da habilidade de ativação da invisibilidade. A julgar pela descrição semelhante, parecia que os efeitos também não eram muito diferentes. Talvez tenha sido uma habilidade usada por aqueles que não conseguiam aprender magia. Não significou muito, mas também não foi ruim. Magia básica, explosão de vento. Consumo de mana, 9. Proficiência, 1%. Causa uma explosão de vento. Uma descrição muito simples. O efeito foi tão simples quanto a descrição. Taizan ergueu o dedo. Você ativou explosão de vento. Bum! O vento explodiu bem na frente de Taizan. Deu um tapa forte em seu rosto e tentou empurrá-lo para trás. O poder em si não era muito impressionante, mas assim como o relâmpago, não teve atraso e não ficou confinado aos arredores de Taizan. Foi bastante útil para restringir as ações do oponente ou bloquear projéteis. Então, quando eles vêm, esses 4 não foram o fim. Se o fantasma estivesse certo, restavam cerca de mais 5. Bem, eu não acho que eles estão vindo. O fantasma murmurou em tom ambíguo. Eles estão mortos. No silêncio, a voz de um homem ecoou. As chamas em todas as 4 joias à sua frente haviam se extinguido. Todos os 4? Sim. Com uma voz semelhante a um gemido, o gerente falou. Todos estão mortos. Tão rápido, ainda não se passaram 2 horas. Alguém negou e gritou. Mesmo que não conseguissem vencer, poderiam ter escapado. Não minta. Eu também pensei, foi por isso que os enviei. A diferença de equipamento era absoluta. Por mais excelentes que fossem os aventureiros, eles eram aventureiros do 24º andar. Romper aqueles com equipamentos do 30º andar levaria um tempo considerável. Ele acreditava que eles poderiam escapar sem muita dificuldade, mesmo que surgisse algum problema. Mas, eles estão todos mortos. O silêncio caiu novamente. O gerente abriu a boca hesitantemente. Temos que descer e lutar também? Essa não é uma sugestão tentadora. Ele matou 4 em apenas 2 horas. Não acho que será diferente com 6. Uma mulher que recuperou a compostura murmurou. Não foi um julgamento errado, mas também não foi o certo. Se aquele demônio estivesse aqui. O demônio que deixou o 3º nível há algum tempo. O guia que recebeu permissão dos executivos para entrar nos níveis profundos. Eles eram os guias autorizados a chegar a lugares onde outros não estavam. Inicialmente, eles sentiram ciúme e inveja. Eles queriam ver com seus próprios olhos o que havia de diferente. No entanto, eles perceberam isso no pouco tempo que passaram juntos.
Esse demônio era monstruosamente forte. Apesar de estarem no mesmo andar, eles não eram páreo para ele. Ele poderia ter sido páreo para o intruso. Mas o gerente balançou a cabeça. Ele já caiu, e disse que não voltaria. É uma imaginação inútil. Então o que devemos fazer? Eles não conseguiram decidir e ficaram confusos. De alguma forma, o gerente teve uma ideia e falou: vamos esperar por agora. Ele ainda está no 24º andar. A localização deles era o 30º andar. Levaria tempo para ele descer. Um homem franziu a testa. Dar-lhe tempo para ficar mais forte? Nossas chances de ganhar são baixas de qualquer maneira. Então, devemos reservar um tempo e nos comunicar abaixo. Então estamos esperando até que os executivos ausentes retornem. Diante da decisão sombria, todos gemeram. Parecia grandioso, mas a conclusão foi simples. Eles não conseguiram vencer o aventureiro do 24º andar, então esperavam que os executivos voltassem logo. Se a sua oração fosse bem-sucedida, eles poderiam sobreviver. Se falhasse, eles morreriam. Suas habilidades não poderiam influenciar essa escolha. Mas não temos outros meios. O gerente falou como se estivesse fazendo um apelo final. Os outros também concordaram em silêncio. Portanto, a conclusão é aproximada. Vamos nos comunicar e depois fugir. Suportaremos de alguma forma até que os executivos melhorem. Isso é uma merda. Alguém murmurou severamente. Todos eles deram risadas amargas. Taizan, que estava encostado na parede, murmurou: eles não estão vindo. Ele esperou cerca de 2 horas. Foi tempo suficiente para eles perceberem a anomalia e descerem. Mas não havia sinal deles. Sua previsão estava certa. Os guias são aqueles com espíritos quebrantados. Então, eles são covardes e procrastinam. Ainda decepcionante. O fantasma murmurou em tom de desprezo. Eles provavelmente decidiram esperar até que os executivos voltassem. Seja sábio ou tolo. Não importa de qualquer maneira. Não importava mesmo que os executivos caíssem. Ele estava preparado para eles. Mas, parece que preciso dar um pouco de tempo. Uma missão apareceu. Taizan olhou para o vazio. A janela da missão indicava outro retorno à Terra. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.